Olá, meus irmãos e meus amigos. Este já é o segundo vídeo que nós vamos começar agora, falando da Inquisição, sobre a Inquisição. No nosso primeiro vídeo, nós mostramos de forma bem abrangente essa questão que não é tão simples. É uma questão complexa que exige a compreensão de uma época histórica, de contextos históricos, sociais, políticos, para a gente poder entender o que foi a Inquisição. Então, hoje a continuação daquele vídeo, nós paramos da última vez falando que a Santa Inquisição, ela marca um período em que nós temos aí, depois que vai acontecer a Inquisição, mas eu queria hoje somente pegar essa data, essa época, né, histórica, que é para a gente ir compreendendo aos poucos todo o emaranhado de acontecimentos. Portanto, hoje ainda não é o assunto mesmo Inquisição. Hoje ainda é um pouquinho do contexto histórico, bem curtinho e muito resumido, para ficar mais fácil até de entender. Vou pegar os pontos principais dessa época. Num terceiro vídeo, que possivelmente será amanhã, a gente já entra um pouquinho no assunto propriamente dito. Então vamos lá. Nós estamos aí no fim do Império Romano e nós temos Roma que passa pelos godos, né? O primeiro rei godo foi assassinado e o que lhe sucede tenta unificar os reinos do Ocidente. E aí nós temos uma confederação governada por um coquetel de povos bárbaros. Nós temos aí os vândalos, temos os alamanos, os visigodos, nós temos os francos. Vocês podem imaginar digamos assim, a bagunça que era com essa turma querendo unificar, né, o Ocidente. E o que é que acontece, né? Diante dessa barbárie toda, esse coquetel de povos bárbaros, o que é que acontece? A igreja ficou como que na missão de consertar essa situação. E ela foi a única instituição que ficou de pé diante da barbárie desses povos. Fim do Império Romano, agora essa confederação de povos bárbaros, meio que bagunçando tudo. Mas a igreja, pela missão que recebeu do Senhor, firme na fé, culturalmente muito bem preparada, a igreja vai tentar converter os bárbaros. Povo bastante complicado, guerrilheiro, de muita bagunça, e a igreja vai aos poucos convertendo um em outro, evangelizando e, sobretudo, transmitindo todo um arcabouço cultural, e a gente até no outro vídeo falou isso, fazendo com que essa nova civilização, que agora se chamava cristandade, então se forma ali com o trabalho incansável da igreja, com o esforço de bispos, monges, padres, muito sérios, muito cultos, preparados e santos. Então, foi aí que a igreja evangelizou muitos povos bárbaros, né? Nós temos aí essa questão. Transmitindo os valores do evangelho, transmitindo a civilidade, a convivência em sociedade. Assim, devemos muito à igreja que não deixou esses povos bárbaros transformarem o Ocidente num verdadeiro caos. Deveu-se à igreja esse trabalho incansável de evangelização e de cultura, né? Então, os costumes, né? Os bons costumes
foi a igreja que implantou nessa nova cristandade. Nos vídeos subsequentes nós vamos ver que teve a Idade Média ascendente, essa fase que eu estou falando agora. Depois teve a Idade Média descendente, é um declínio, a baixa Idade Média. Mas hoje é somente esse pedacinho de reflexão sobre o papel da igreja quando a civilização ocidental estava ameaçada pelos povos bárbaros. Quem salva a situação é a igreja. Por aí você já vai avaliando como a missão da igreja é importante na sociedade. Ela foi a única que ficou em pé diante dos ataques dos bárbaros, diante de um desmantelo de uma sociedade, certo? Aí essa turma que faz muito barulho e estuda pouco, costuma dizer que a Idade Média, a igreja na Idade Média foi o tempo das trevas. Eu quero saber como é que pode ter sido o tempo das trevas, e inclusive dizem que a igreja é inimiga da ciência. Só uma pessoa que não tem conhecimento é dizer uma sandice dessa. Porque se a gente for vasculhar na história, nesse período da Idade Média, e também em outros séculos que não são da Idade Média, a gente vai ver que não houve uma instituição que fosse tão atrelada à ciência quanto a igreja. Não há essa dicotomia de ciência e igreja, não. Se não, vejamos, vamos ver os grandes inventos os grandes inventos do mundo, quem foi que criou. Por exemplo, nós temos o monge Guido de Arezzo, monge. Sabe o que foi que ele fez? Foi ele que sistematizou as 7 notas musicais. Um monge. Nós temos o padre Otto, que foi o inventor do alfabeto. Dá para você? Padre Otto, um padre, inventor do alfabeto. O padre Rogério Bacon inventou o telescópio. O padre Humberto inventou a bússola. Cassiodoro, no ano 505, inventou o relógio. Alexandre Spina, século XIII, inventou os óculos. Tudo padre, viu? Óculos, relógio, bússola, alfabeto, as 7 notas musicais, todos padres. Portanto, a igreja. Como é que ela pode ser contra a ciência? Tem cabimento? São Boaventura criou a teoria da termodinâmica. São Boaventura. É ele que cria a teoria da termodinâmica. Né? E aí a gente poderia ficar citando aqui inúmeras ações em prol da ciência que a igreja realizou. Certo? Dessa forma, como a igreja pode ser inimiga da ciência? Eles gostam de citar aquele famoso caso de Galileu, que na época falou a questão do heliocentrismo. Ou seja, Galileu vai mostrar que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas é a Terra que gira em torno do Sol. Heliocentrismo. A igreja não concordou com isso, mas a gente vai dar um desconto. Hoje, é claro, a gente sabe que Galileu estava certo, mas vamos entender que nós estamos numa época e numa cultura em que o mundo todo pensava o geocentrismo. A Terra parada e os astros circulando em torno da Terra. Depois Galileu vai descobrir. Só mais tarde a igreja vai refletir sobre isso. Mas a gente não pode demonizar a igreja porque condenou Galileu, visto que era o pensamento vigente da época, a questão do geocentrismo. Tá certo? Então, não podemos condenar a igreja porque ela foi contra. Ela foi errada quando condena Galileu. Mas depois o Papa veio a público pedir perdão
por esse erro, por outros. E aqui, inclusive, mostrando a incrível humildade que a igreja tem de reconhecer quando erra. Mas esse erro a gente vai compreender, visto que era o pensamento vigente da época, né? Bem, como estávamos falando, o primeiro período da Idade Média é chamado esse período ascendente, o período da cristandade, da organização da civilização ocidental, onde a igreja evangeliza muitos povos bárbaros que estavam iniciando uma barbárie no Ocidente. E como é que a igreja organiza isso? Organiza, como eu acabei de dizer no outro vídeo e agora nesse, né? Através de noções de civilidade, o ensinamento da moral, a pregação do evangelho, os bons costumes. Então, se não fosse a igreja naquela época, marcada aí pelo vandalismo, sociedade ocidental, se não fosse a igreja, a civilização ocidental teria se transformado no verdadeiro caos. E eu nem sei se a gente teria uma civilização hoje. Isso só para mostrar como foi importante o papel da igreja no começo da Idade Média. Muitas invenções, as universidades que foram criadas. Então, dessa forma, é inverídica a acusação de que a igreja é contra a ciência. Nunca foi. Apenas teve alguns períodos em que ela, com o pensamento da própria época, não vai aceitar de pronto as novidades que estão vindo. Isso é natural. Daqui a 100 anos, nós vamos ser ultrapassados em muitas coisas que a gente diz hoje, que a gente terminantemente diz como verdade. Pode ser que lá na frente a gente seja ultrapassado e critiquem a gente e nos chamem de obscurantistas e coisa que o valha. Tá bom? Pronto. Esse vídeo já está com 12 minutos. Basta por hoje. Mas vamos continuando até terminar o assunto. A gente está apenas aqui nessa fase histórica, a fim de que compreendamos que o papel da igreja foi importante na Idade Média. Não foi nada de obscurantismo. Não foi nada de tempo de treva, não. Foi tempo de luz. Guardadas as proporções em que houve erros, mas quais? Onde é que não tem erro? E erros justificáveis, sobretudo, porque era uma forma de pensar da época. A gente disse no outro vídeo que a gente não pode julgar uma época lá do passado com as noções que a gente tem hoje de civilidade, de humanidade, de direitos, disso, daquilo outro. A gente pensa hoje desse jeito, mas aquela civilização daquela época não pensava assim, não. Portanto, as atitudes que tomavam, há de se dar um desconto. Não se pode simplesmente condenar, tá bom? Então, até o próximo vídeo, onde a gente vai continuar ainda um pouquinho nesse período histórico, mas já entrando no assunto de Inquisição propriamente dito. Até lá. Deus abençoe.